Enxergando Jesus é o tema que nós vamos ministrar nesta tarde. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 24. Se você perceber alguém sem Bíblia próximo de você, compartilhe a leitura com este irmão, quem sabe pode ser até um visitante. Lucas capítulo 24. Amém? A palavra do Senhor diz a partir do versículo 13 até o versículo 16 o seguinte: naquele mesmo dia, permita-me abrir um parêntese aqui, que dia foi esse? Dia em que Jesus Cristo ressuscitou. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. É sobre isso que a gente vai navegar hoje neste capítulo. Você pode se assentar, permanecer com a sua Bíblia aberta. Eu tomo posse e agradeço pela oração que o pastor Elton fez por mim ainda há pouco. Quantos aqui desejam e têm essa vontade de reconhecerem Jesus a cada dia, caminhando lado a lado com você? A palavra do Senhor nos garante isso, mas nós estamos lendo uma história que nos fala de dois discípulos indiretos de Jesus, que caminhavam sem reconhecê-lo, apesar de estarem ao lado do próprio Jesus. Me parece, queridos, olhando para essa história, me parece que todas as vezes que nós caminhamos na vida cristã, sem reconhecer a Jesus, de uma certa forma, o nosso coração vai sendo tomado por uma tristeza, por uma angústia, por um medo, por uma desistência, por uma aflição. Eu interpreto isso à luz dessa história, que todas as vezes que nós caminhamos na vida cristã, sem reconhecer Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, como aquele que não nos deixa sozinho no vale da sombra da morte, como aquele que não nos deixa sozinhos em nenhuma das batalhas da nossa vida, quando a gente perde essa visão, quando a gente perde essa percepção, o nosso coração ele vai sendo tomado por essa tristeza, por essa incredulidade, por essa desistência. Tanto é que na mesma história, no mesmo capítulo, quando lá na frente eles reconhecem que quem estava ao lado deles era o próprio Jesus, a Bíblia diz que toda aquela tristeza, todo aquele quadro emocional e espiritual negativo se dissipou da vida deles. Eu estou cada vez mais convencido que na medida em que nós vamos aprendendo na palavra quem nós somos em Cristo e quem Ele é para nós, isso se torna algo poderoso na vida cristã. Mas infelizmente, querida igreja, cada vez maior tem sido o número de cristãos que estão caminhando na vida cristã tristes, desanimados, desiludidos, sem esperança, completamente derrotados na vida cristã. E isso se deve ao fato de nós não reconhecermos quem Jesus é no nosso dia a dia. E isso se deve ao fato de nós não sabermos quem é Jesus através da sua palavra. Mas na medida que você começa a saber quem você é em Cristo, na medida que você mergulha em entender quem é Jesus na sua vida, a sua vida cristã ela se torna irradiante, contagiante, poderosa. E não é à toa que nós somos chamados por essa palavra de mais do que vencedores por meio daquele que Cristo, por meio de Jesus Cristo. Eu pergunto aqui nessa tarde, como enxergar Jesus na nossa caminhada cristã?
Em primeiro lugar, diga comigo, precisamos conhecer a revelação de Jesus nas Escrituras. Eu quero desmistificar, queridos, aqui nessa tarde, essa ideia. Pastor, eu queria ver Jesus assim, face a face, olhando para mim e eu olhando para Ele. Eu quero lhe dizer nesta tarde, que é possível você enxergar Jesus literalmente através da sua palavra. Diga amém. Para enxergar Jesus, você não precisa ir atrás de um profeta. Para enxergar Jesus, você não precisa ficar orando incessantemente, Senhor, me dá uma visão. Eu lhes garanto que nós podemos enxergar Jesus através das Escrituras. Diga amém e dê um aplauso a Jesus nessa tarde. É sobre isso que nós vamos conversar. O versículo 15, vamos ler aí do 15 ao 17. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, olha só, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E o texto está dizendo aqui: e eles pararam entristecidos. 2 discípulos aflitos, 2 discípulos preocupados, 2 discípulos ansiosos, abatidos e entristecidos. E Jesus se depara com eles naquela caminhada e os interpela, os questiona, dizendo: por que vocês estão caminhando dessa forma? Irmãos, eu fiquei olhando para esse texto e eu fiquei me perguntando: é possível Jesus estar caminhando lado a lado conosco sem que o percebamos ao nosso lado? Sim. É possível Jesus estar agindo na nossa vida e a gente não perceber isso? Sim. É possível Jesus estar nos confortando sem que percebamos isso? Sim. Eu fiquei olhando para essa história aqui e eu fiquei me perguntando se isso seria possível. E esse texto está dizendo que sim. Sabe, amados, como aqueles discípulos, no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, eles perderam literalmente a percepção das promessas de Deus. Eles perderam literalmente a visão daquilo que Jesus havia falado para eles, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Como em tão pouco tempo a incredulidade entrou no coração deles. Não é de admirar, querida igreja Batista Missionária da Amazônia, não é de admirar que após um culto poderoso dentro de uma igreja, ainda assim cristãos, ao descerem a escada, ao chegar em casa, já chegam abatidos, entristecidos, incrédulos, desistidos. Por que isso tão rapidamente acontece conosco? Daqui a pouco nós estaremos recebendo mais de 50 adolescentes que estarão chegando do encontro. E é certo que eles chegarão aqui efusivos, sabe, radiantes. Já estão aí? Como é que foi o encontro? É tremendinho o encontro dos adolescentes, né? Mas como foi o seu encontro? Eu tenho certeza que você gritou mais alto no dia que você chegou do encontro. Mas é impressionante como nós saímos muitas vezes de um retiro, de um culto tão poderoso, e em tão pouco tempo aquilo se esfria no nosso coração, aquilo se dissipa da nossa vida. O texto está dizendo que aqueles 2 discípulos estavam com a sua visão ofuscada. O próprio Jesus ao lado deles, e eles não conseguiram perceber isso. Eles não conseguiram ter esse discernimento. E é irônico, o versículo 18 e 20, eu achei muito engraçado isso. Quando Jesus perguntou para eles o motivo daquela tristeza, eles começaram a explicar para Jesus o que tinha acontecido com Jesus. Eu fiquei imaginando assim, Jesus ouvindo aquela história: olha, eles estão me explicando o que aconteceu comigo, e eu aqui ao lado deles.
Eles começaram a explicar para Jesus o que havia acontecido com Jesus, sem perceber que era o próprio Jesus que estava ao lado deles. E o Cleopas, um desses discípulos, tomou a palavra dizendo: és o único que não sabe de nada. Que absurdo! Se isso fosse nos nossos dias, talvez esse discípulo tivesse perguntado assim: tu estás desconectado, tu estás sem internet, tu não está vendo o que está sendo publicado no Face? Tanto é que Jesus disse: quais coisas? E aí eles começam a explicar a partir do versículo 19, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Irmãos, da forma como esses dois discípulos estavam falando, denota que eles não acreditavam que Jesus ressuscitaria. O texto vai deixando isso claro, que da forma como eles estavam explicando para Jesus, a incredulidade tinha entrado no coração deles. Está muito claro aí no versículo, a partir do versículo 21 ao 24, que diz assim: ora, nós esperávamos que fosse ele. Olha aí. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, viram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Essa aqui era a crise desses dois discípulos. As mulheres vieram, falaram, mas não viram. Elas disseram que o anjo falou que ele tinha ressuscitado, mas não viram. Dois discípulos, supostamente talvez Pedro e João, que estiveram lá, também disseram que a sepultura estava vazia, mas não viram. O que as mulheres disseram e o que os anjos disseram para as mulheres, o que o anjo disse para as mulheres, e o que aqueles dois discípulos que viram o túmulo vazio também disseram, não afetou a vida desses dois discípulos aqui, não os influenciou, não injetou fé no coração deles, e eles foram embora para Jerusalém. Os estudiosos desse texto afirmam que essa saída deles de Jerusalém para Emaús era como que estivessem chutando o pau da barraca. Jesus falhou, esse projeto da ressurreição não deu certo, e eles estavam agora indo embora. Sabe, irmãos, mais do que ouvir e mais do que querer ver, nós precisamos crer no que está escrito na palavra do Senhor. Diga amém. Talvez essa seja uma das causas de vermos tantos cristãos tristes, abatidos, derrotados dentro das igrejas evangélicas, porque parece-me que nós ainda estamos atrás de algo que precisa acontecer, como que precisássemos ouvir alguma coisa, como que precisássemos ver alguma coisa. Queridos, nós não precisamos apenas crer na inerrância da Bíblia, mas nós precisamos crer na suficiência da palavra de Deus. O que está escrito neste livro já é poderoso para fazer de mim e de você um homem mais do que vencedor nesta terra, um homem mais do que bem-aventurado nesta terra. Você crê nisso? Diga amém, dê um aplauso ao Senhor. É suficiente o que está na Bíblia, é suficiente.
Aí, Jesus não deixou barato. Eles precisavam ser confrontados. Como eu acredito que muita gente dentro da igreja que ainda anda lambendo as feridas do passado, precisa ser confrontado. Porque muitas vezes nós ficamos colocando culpa nos nossos antepassados, das sem-vergonhices que nós fazemos ainda nesse presente. Nós precisamos assumir o nosso pecado diante de Deus. Eu posso ouvir amém? Porque quem sabe, se toda essa tristeza no nosso coração, na nossa caminhada cristã, não se deva ao fato de não termos sido ainda confrontados em áreas da nossa vida, onde os nossos olhos precisam ser abertos. E aí Jesus chega aqui no versículo 25 e 26, e diz assim: então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Irmãos, isso aqui foi um confronto. Pastor, não cabia aí Jesus trazer um conforto, trazer um alívio. Eles estavam tão entristecidos, tão abatidos. E Jesus chega e larga a cajadada nesses dois discípulos, dizendo: ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Sabe, irmãos, eu vejo aqui que crer nas escrituras ainda é o melhor remédio para certos desânimos e abatimentos do nosso coração. Está aqui. O que está faltando para vocês, em outras palavras, é crer em tudo aquilo que os profetas disseram sobre Jesus. É isso que está faltando para vocês. Os crentes mais carnais e tristes dentro das nossas igrejas são aqueles que estão desconectados da palavra de Deus e de um relacionamento íntimo, sincero e verdadeiro com o Senhor Jesus. São os mais tristes, os mais abatidos, os mais carnais. Os crentes mais irradiantes dentro das igrejas evangélicas são aqueles que estão comprometidos com o evangelho verdade, são aqueles que estão mergulhados num relacionamento sincero e verdadeiro com Deus Todo-Poderoso. Eles estão experimentando literalmente a vida de Deus. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Não é a campanha tal, não é o curso tal, não é a reunião tal, é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos corrige. A palavra de Deus, ela nos traz de volta para o lugar da lucidez espiritual. Era o que estava faltando para esses dois discípulos. Muitos cristãos até hoje são nécios, ou seja, ignorantes espiritualmente falando, porque não conhecem a palavra. O meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento. Foi dessa forma que Jesus venceu o diabo no deserto. Foi dizendo: está escrito. Está escrito. Como venceremos o reino das trevas se nós não sabemos o que está escrito? E ele disse também: olha, além de nécios, vocês são lerdos. Não é leso, irmão. Lerdos, lentos. São dois confrontos aqui. Primeiro, nécios, ignorantes. E o segundo, lerdos. Porque apesar de conhecerem, vocês estão demorando para crerem. Eu não posso ser apenas um conhecedor da palavra. Eu preciso tomar posse da palavra. Posse da palavra. Essa palavra precisa ser carne, ela precisa encarnar em nós. Essa palavra precisa exalar pelos nossos poros. Eu e essa palavra, nós precisamos ser uma única essência.
Eu creio que nós não seremos apenas a geração que vai dizer está escrito, mas nós também diremos acontece comigo que está aqui. O versículo 26, Jesus faz para eles uma pergunta: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Jesus fez uma pergunta para eles. Sabe, irmãos, nós pastores muitas vezes receamos em fazer certas perguntas para crentes de 10, 15, 20 anos dentro da igreja. Me explique o plano da salvação. Crentes não sabem explicar. Me explique a singularidade da pessoa de Jesus. Crentes não sabem explicar. Isso vira matéria em debates nossos, pastores aqui da IBMA, de que nós receamos de que estamos diante de uma geração de crentes que desconhece as histórias da Bíblia, uma geração de crianças e adolescentes que não sabem contar a história de Noé, que não sabem contar a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. E nós não podemos tão somente responsabilizar a igreja por isso, mas é nosso papel como papai e mamãe ensiná-los. E Jesus faz essa pergunta para eles: não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E diante do silêncio desses 2 discípulos, Jesus dá um estudo bíblico que eu particularmente considero que foi o melhor estudo bíblico realizado na face da terra. Já que eles não responderam, Jesus então estabelece com eles uma escola, uma EFAO, um estudo bíblico. Para quê, pastor? Porque esses 2 discípulos, como todos nós, precisamos fundamentar a nossa fé no que está escrito, e não naquilo que nós estamos sentindo, e não naquilo que estão dizendo, olha, Jesus não ressuscitou. Tudo indica que esses 2 discípulos aqui estavam caminhando baseado no que estavam sentindo e no que os outros disseram, e não no que estava escrito. Querido, o que nos faz vencedor na vida cristã é caminhar baseado no que está escrito. Diga amém. Só quem tem a última palavra a respeito de todos os acontecimentos da nossa vida é o Senhor. Pastor, mas os médicos já deram laudo que esse câncer não tem mais jeito. Queridos, o nosso Deus desfaz até atestado de óbito se Ele quiser. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Há aqui nessa tarde alguém que crê ainda no poder de Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e o será eternamente. Se Ele quiser tirar essa enfermidade agora aqui, Ele tem poder para isso. Ele tem. Basta uma palavra de ordem. Queridos, e aqui ele começa no versículo 27, esse poderoso estudo bíblico. Versículo 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Irmãos, quando eu cheguei nesse momento da preparação dessa mensagem, meu coração, ele começou a quebrantar-se diante do Senhor. Eu fiquei dizendo em oração: Senhor, como eu gostaria de ter estado ali naquele dia, ouvindo esse estudo bíblico, ouvindo esse ensinamento, ouvindo essa ministração de uma profundidade teológica tremenda. Ele começa por Moisés, ele começa pelo Pentateuco, pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Eu fiquei imaginando, eu fiquei pensando, Jesus falando de Gênesis, mostrando que ele era a semente prometida através da mulher.
de Gênesis, ele pula para o livro de Êxodo, e ele começa a discorrer no livro de Êxodo, talvez, quem sabe, ali no livro de Êxodo, mostrando que todas as peças do tabernáculo estavam relacionadas com ele, com Jesus, cada detalhe, cada momento. De Êxodo ele pula para Levítico, e começa ali, quem sabe, a falar das ofertas do altar, todas elas relacionadas com o próprio Jesus. De Levítico ele pula para Números, quem sabe ali falando de Canaã, da terra prometida, que haveria um céu, que haveria uma nova terra, que haveria uma nova moradia, tudo relacionado com ele. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Na casa do meu pai há muitas moradas. E dali pulando para o último livro do Pentateuco, Deuteronômio, quem sabe ali falando da instituição da Páscoa, tudo relacionado diretamente com ele. E depois que ele discorre por Moisés, pelo Pentateuco, o texto, o versículo 27 está dizendo que ele passa para os profetas. E quem sabe falando ali de todos os profetas maiores, todos os profetas menores, tudo aquilo profetizado por eles, correlacionado com a pessoa de Jesus. E o que era que estava sendo exposto nesse estudo bíblico? Qual era a linha central, a espinha dorsal desse estudo bíblico? O versículo 27, no finalzinho, responde: as coisas concernentes a seu respeito. Em cada livro, em cada página, em cada capítulo, digamos em cada versículo, em cada profecia, Jesus estava mostrando para aqueles 2 discípulos figura dele mesmo. É muito preocupante, querido, quando um pastor ministra, e pode ser a mais brilhante ministração, mas não relaciona o nome Jesus naquilo que ele está falando. É muito preocupante, porque nós estamos aqui diante de um estudo bíblico dado por Jesus com muita propriedade, onde tudo que ele falava era concernente a ele mesmo. Aí eu pergunto, não seria melhor Jesus ter operado logo um milagre ali, pastor Jefferson, naquela caminhada? Olha, um milagre aqui, pronto, sou eu, sou Jesus. Não seria melhor, sabe por quê? Porque Jesus não deseja que a sua igreja tenha uma fé pautada em milagres. Jesus não deseja que a sua igreja tenha uma fé pautada em experiências pessoais. Jesus não deseja que a sua igreja tenha uma fé pautada em visões celestiais. Jesus deseja que a sua igreja tenha uma fé pautada nas escrituras sagradas. Diga amém, diga aleluia e dê um aplauso poderoso a esse Deus. Aleluia! Os crentes mais consistentes dentro de uma igreja são aqueles que caminham pela palavra. Crentes que não caminham pela palavra são levados por todo o vento de doutrina. E por aqui já passaram vários que aqui não estão mais, porque estão mais interessados no profeta, no canela de fogo, do que na palavra. Disse Paulo ainda que um anjo do céu desça e vos pregue um evangelho que vá além daquele que vos tenho pregado, seja anátema. Então o que vale, queridos, é o que está aqui. O que vale é o que está aqui. Se o que está aqui nesse livro não me transformar, nada mais me transformará. Se o que está aqui nesse livro não transformar o meu caráter, nada mais, nada mais, nada mais. Uma curiosidade no versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 70 estádios. Irmãos, a Bíblia não diz quanto tempo durou esse estudo bíblico aqui. Mas é certo que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Tanto é
que o coração desses 2 discípulos começou a arder. Porque é assim, enquanto eu estou pregando aqui, e você está recebendo a palavra no Espírito, o teu coração começa a arder. Sim ou não? E, meu irmão, se não arder, tu está mal, viu? UTI espiritual para você. Porque se essa palavra não mexer conosco, nada mais vai mexer. Talvez por essa razão, Paulo chegou na igreja de Éfeso e disse: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. A fé não vem pelo ouvir de um testemunho, de uma experiência, é pela palavra. Experiência, não podemos formar doutrina em cima de experiência. Testemunho vem e passa, mas a palavra permanece para sempre. Para sempre. Enquanto eles ouviam, o coração ardia. Então a gente não sabe quanto tempo durou esse estudo bíblico. Mas tem uma dica aqui no versículo 13, e a curiosidade desse versículo é quando fala: a distância de Emaús para Jerusalém é aproximadamente 70 estádios. Estádios era uma forma de medida no Império Romano. Um estádio era em torno de mais ou menos 185 metros. Então nós estamos falando aqui de 70 estádios. Calculando isso para quilômetros, nós temos aproximadamente aqui 13 quilômetros de Emaús para Jerusalém. Não sabemos precisamente quantas horas a pé a pessoa levava naquela época para fazer esse percurso de Emaús de Jerusalém para Emaús. Então nós podemos concluir que esse estudo bíblico aqui durou algumas horas. E do início desse estudo bíblico até o final dele, esses 2 homens não foram mais os mesmos. Como você não será mais o mesmo depois deste culto. Sabe por quê? Porque quando nós estamos, queridos, na congregação, quando nós estamos congregados, a gente não enxerga isso literalmente, sabe, queridos, mas há uma unção pairando aqui agora. Você pode pegar esse culto aqui, filmar e assistir depois, não é a mesma coisa, porque há uma unção viva de Deus operando neste momento em nosso meio, quebrando julgos e cadeias. Eu não preciso tão somente orar para você ser curado. Eu já creio que o Senhor está operando cura aqui no nosso meio, liberando milagres aqui no nosso meio, abrindo portas que estão fechadas. Porque a unção, ela tem esse poder de quebrar o jugo. A gente já teve culto aqui que nem fez apelo. Teve gente que já veio no meio da mensagem dizendo: eu quero Jesus. Em cada página da Bíblia nós precisamos ver Jesus. No Antigo Testamento Jesus era oculto, mas no Novo Testamento ele nos é revelado. E por fim, diga comigo, precisamos tomar posse das verdades bíblicas. Eu não tenho apenas que conhecer, mas eu preciso tomar posse. Evangelho de João 5,39 diz assim: examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Como eu disse ainda há pouco, por que Jesus não se revelou logo? Seria muito mais fácil, digamos, Jesus ter mostrado a mão furada. Olha aqui, minha mão furada, meu pé furado, sou Jesus. Mas Jesus não quer que nós creiamos nele por aquilo que nós estamos vendo, por aquilo que estão falando, mas por aquilo que está escrito. Por aquilo que está escrito. Ainda que não tenhamos vivido na época dele, ou que ele não apareça para nós nessa vida, ainda assim, nós podemos vê-lo através das escrituras. Nós podemos ver Jesus aqui, ó. Cadê sua Bíblia? Levanta aí. Ah, queridos, tem muita riqueza aqui. Tem muita riqueza. Isso aqui é uma mina. Isso aqui é um tesouro. E nós precisamos mergulhar nessa palavra. Enxergar Jesus nas Escrituras
é uma das maiores revoluções espirituais na vida de um crente. Enxergar Jesus nas Escrituras é uma das experiências mais empolgantes na vida cristã. Mais empolgantes. Os crentes que mais dão glória a Deus na igreja são aqueles que estão cheios da palavra. Tem algum glória a Deus hoje aqui? A boca fala do que o coração está cheio, querido. Se teu coração está vazio, meu irmão, da palavra de Deus, justifica você não se expressar no reino de Deus, num culto de oração, de adoração ao Senhor. O versículo 28 e 30 diz assim, de Lucas 24: quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Olha só, a noite estava chegando. Eu acredito que esse estudo bíblico demorou muito, viu? Porque eles começaram de manhã essa viagem, já estava anoitecendo. E Jesus ia passando adiante, e eles insistiram para que ficassem com eles e comessem com eles. Foi somente depois do partir do pão à mesa que eles reconheceram que era Jesus que estava com eles ali. Irmãos, sem sombra de dúvida, é na medida que nós mergulhamos na palavra e num relacionamento de comunhão com Jesus, que os nossos olhos são abertos. Nossos olhos são abertos. Os olhos do nosso coração são abertos. Eu posso lhe afirmar aqui que você não experimentou ainda tudo da vida cristã. Você ainda não experimentou, nem eu. Deus é uma fonte. Deus é uma fonte. Deus é uma fonte. Uma fonte inesgotável. Que momento tremendo aquele de comunhão à mesa. E aí o versículo 31 logo em seguida diz que naquele momento de comunhão, partindo o pão, olha o que aconteceu. Então, versículo 31, se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ah, queridos, vamos logo para o versículo 32. E disseram um ao outro: porventura nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. O coração ardia quando eles ouviam as Escrituras. Diante da revelação da palavra, nosso coração arde, querido. Diante de uma comunhão sincera e verdadeira com o Senhor, nosso coração arde. Não seria essa a razão de tantos crentes frios no reino de Deus? Desanimados, desesperançados, abatidos. Crentes apesar de ressuscitados em Cristo, mas a cara ainda é de defunto. Irmãos, se sinônimo de santidade fosse cara feia, o presídio estaria cheio de santos. O coração alegre aformoseia o rosto. O mundo faz festa para encontrar alegria, mas nós fazemos festa porque nós temos a verdadeira alegria. Só quem tem a verdadeira paz que o mundo não pode dar é a igreja do Senhor Jesus. Nós temos a verdadeira alegria. Diga aleluia! Quantos crentes apáticos, indiferentes, passivos, acomodados, mortos. Onde está a igreja, o calor do primeiro amor? Onde está a igreja, o ardor missionário? Onde está a igreja, o ardor evangelístico? Onde está a igreja, o ardor intercessório?
Onde está isso na nossa vida? Onde está o fervor espiritual? Qual foi a última vez que você se derramou na presença de Deus, com o coração quebrantado, onde as lágrimas se misturavam com catarro? Por que tanta sequidão? Por que tanta aridez? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. E o último versículo dessa noite, 33. E na mesma hora, está aqui ó, na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Irmãos, olha esse detalhe aqui. Eles iniciaram aquela caminhada tristes e abatidos, mas terminaram esse encontro com Jesus cheios de vigor e de ânimo, a tal ponto que mesmo sendo de noite, que mesmo sendo tarde, depois de terem caminhado aproximadamente 13 quilômetros, eles decidiram naquela mesma hora, apesar de cansados ou não sei, mas eles decidiram voltar naquela mesma noite para Jerusalém. Nós estamos falando aproximadamente aí de 26 quilômetros, um coração que iniciou triste, agora estava cheio de ânimo. Porque essa palavra nos levanta. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aqui o remédio para certos abatimentos da nossa alma: Bíblia, Bíblia, Bíblia. Bíblia, Bíblia. Quando estamos cheios da palavra, como eles demonstraram aqui depois daquele estudo bíblico, a gente fica irradiante, contagiante, a gente corre para testemunhar, a gente corre. Foram para Jerusalém, onde estavam os 12 reunidos. Eu fico imaginando ele chegando ali, aleluia, glória a Deus, ele ressuscitou. Aqueles que outrora não criam, incrédulos, agora estavam testemunhando a ressurreição do Senhor. Nossa oração nesta tarde e noite deveria ser: Jesus, me ajuda a te ver através da tua palavra. Jesus, abre os meus olhos, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver aqui, eu quero te ver aqui. Não adianta, como igreja, inventarmos nada fora da palavra. Nós, pastores, estamos convencidos de que o que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa está nesta palavra. Antes de orar pela igreja, eu quero me dirigir àqueles que estão aqui, que apesar de já terem frequentado uma religião ou não, que apesar de terem uma Bíblia em casa ou não, que apesar de já terem ouvido tanto de Jesus ou não, mas tudo parece que os seus olhos ainda não foram abertos para experimentar Jesus. E quando eu falo experimentar Jesus, é experimentar dessa comunhão que transforma a nossa vida. É experimentar dessa comunhão que arranca toda a tristeza que o pecado promoveu em nós. Eu estava falando ontem aqui para a juventude, que lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva foram criados, tudo que aquele casal precisava para permanecer abençoado, era não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles tocaram, eles desobedeceram. E por conseguinte toda a humanidade herdou aquela desobediência. O Senhor estabeleceu o antigo pacto antes de Jesus. Tudo que o homem precisava fazer para ser abençoado era obedecer à lei. Só que a Bíblia diz que não houve um justo sequer na terra. Ninguém conseguiu obedecer. Se alguém conseguiu obedecer 99% e falhou em 1%, Tiago diz que esse teria errado em toda a lei.
Ninguém conseguiu. Jesus, a Trindade, Deus Pai, vendo tudo isso, disse que tudo aquilo que o homem não conseguiu fazer para ser abençoado, Jesus disse: eu vou tomar o lugar dessa humanidade. Tudo que eles não conseguiram fazer para permanecer abençoado, eu vou tomar o lugar deles. A maldição que estava sobre eles virá sobre mim, a condenação que está sobre eles virá sobre mim. E agora, na nova aliança, tudo que nós precisamos fazer é crer e descansar no sacrifício de Jesus. É como se hoje na nova aliança, quando você reconhece Jesus, você pudesse dizer: em Cristo eu obedeci toda a lei. É como se você pudesse hoje na nova aliança dizer: em Cristo não há mais condenação sobre mim. Ele levou os meus pecados, a minha morte, Ele levou tudo isso. Pastor, então tudo que eu preciso fazer agora é só crer e descansar? É. Porque o Espírito Santo de Deus selado em nós nos leva a uma vida de obediência que Adão e Eva não conseguiram ter, e nenhum daqueles que viveram no antigo pacto. Mas agora na nova aliança é possível você ser um filho amado de Deus. É possível você ser um filho amado de Deus. Mas você precisa olhar para o sacrifício de Jesus e reconhecer que aquela morte foi por você, foi por mim.